Eu creio que falar sobre a história da redenção, eu nunca preguei sobre isso aqui, pelo menos não tenho recordação de ter feito isso. Lembro de ter ouvido aqui uma série de mensagens de uma irmã que veio aqui foi em 83, 84, 85, por aí. E ela destrinchou isso aqui de uma forma bem pormenorizada em várias mensagens e foi bênção. Há uma pergunta que precisamos responder. O que a Bíblia é para você? Ela é um livro de histórias? É um livro de regras? É um conjunto de ensinamentos morais? Se você vê a Bíblia assim, então você está perdendo o principal. Porque a Bíblia não é apenas isso. A Bíblia é a história da redenção, do início ao final. É uma única história, tem um único autor, que é Deus, único personagem central, que é Jesus Cristo. Jesus, como vimos na semana passada, ou atrasada, não me lembro mais, Jesus mostrou a dois dos seus discípulos que estavam caminhando para Emaús, e cantamos a música relacionada a isso, entristecidos porque Jesus havia morrido e Jesus já tinha ressuscitado nesse dia, mas eles ainda estavam incrédulos com relação a isso, tanto assim que empreenderam até uma viagem. Mas Jesus se pôs ao lado deles, e o verso 27 diz assim, Lucas 24, 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Em todas as Escrituras. Isso vai de Gênesis a Malaquias, na nossa Bíblia. Na Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, os livros têm outra disposição, mas são os mesmos livros. São os que nós temos na nossa Bíblia e que fazem parte hoje do Velho Testamento. Na época de Jesus não existia outra literatura a não ser esta. E essa era o todo que os judeus aceitavam e criam como inspirados por Deus. Então, Jesus passou pelas páginas de todo o Velho Testamento, mostrando que o Velho Testamento apontava para ele. E tudo tinha acontecido, não tinha acontecido por outra razão, senão para cumprir essas mesmas Escrituras. Essa é uma das razões pelas quais eu e você não podemos ignorar as Escrituras do Velho Testamento. É como um grande quebra-cabeças, você olha peças separadas, histórias separadas. Nós vemos a história de Abraão, vemos a história de Isaac, Jacó, e vemos depois o povo já formado, vemos a história de Moisés, vemos os sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento, vemos a história dos reis e dos profetas, mas você pode ver isso como coisas isoladas, mas não como parte de um todo. Até que alguém coloca a peça central, e essa peça central é uma pessoa só, é Jesus Cristo. Porque ele está em todas as páginas do Velho Testamento. E é isso que Jesus procurou mostrar para os dois que iam a caminho de Emaús. Então, ele mostrou que era necessário que tudo aquilo que Jesus
tinha vivido em dias recentes, ele vivesse para cumprimento das Escrituras e dos propósitos de Deus. Quando nós fazemos isso, nesse quebra-cabeça, então nós entendemos o todo, porque o todo só tem sentido com Jesus. Então você precisa prestar bastante atenção nisso, porque você não está ouvindo apenas uma história isolada do Velho Testamento, mas um todo que está relacionado a Jesus. Essa história pode ser entendida em 7 grandes movimentos, se assim podemos chamar: a criação, a queda, a promessa de um redentor, a preparação, a redenção, a aplicação disso na nossa vida e a consumação dos séculos. Todos esses pontos, esses movimentos apontam para uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Em João 5,39, Jesus disse: vocês examinam as Escrituras, e era uma referência ao Velho Testamento, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus não veio assim do nada, não veio assim, é uma história que não tem base, não. Tem toda um preparo através das Escrituras do Velho Testamento. O primeiro movimento é a criação. Deus criou tudo perfeito. E Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós sabemos que tudo foi criado por meio da palavra de Deus. A história da criação nós a temos no capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis. A Bíblia então mostra Deus criando todas as coisas. Nada existia e tudo foi criado do nada, simplesmente pela palavra de Deus. E então ele criou o homem. Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que isso significa? O homem foi criado para refletir Deus, manifestar a vida de Deus, viver com Deus e glorificar a Deus. Em Gênesis 1:31, quando Deus termina de fazer a sua obra, que depois no capítulo 1 ele termina a obra da criação. No capítulo 2 isso é expandido e detalhado em alguns pontos, como a criação do homem, da mulher. E Gênesis 1:31 diz: Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Imagine um mundo sem dor, sem morte, sem culpa, sem medo, sem insegurança, sem tristeza. Esse era o mundo original. Mas algo quebrou esta perfeição. E aqui a história muda completamente de rumo. Se tudo era perfeito, o que deu errado? O segundo movimento é a queda. A queda é o problema maior do ser humano. Gênesis 3:5 diz assim: porque Deus sabe, quem está falando aqui é o tentador, que aparece para Eva, e há um diálogo entre... Esse diálogo, para mim, é na mente
porque é assim que nós somos tentados, e eu não creio que foi diferente naquela época. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, é uma referência ao fruto que Deus diz para eles não comerem. Primeiro para o homem, depois o homem disse isso para a mulher. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Uma proposta bastante atraente e que realmente impactou Eva, e ali o ser humano veio a desobedecer a Deus. O ser humano, na pessoa de Eva, acreditou na mentira do diabo, e o resultado imediato foi vergonha, foi medo, foi fuga da presença de Deus, a dificuldade de encarar Deus por causa da desobediência. E o resultado disso nós sabemos, está registrado em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. O pecado não é apenas um erro. O pecado é uma condição humana, é característica da natureza humana perversa e má, que todo ser humano tem. O pecado é como um veneno que é colocado na raiz de uma árvore. Você pode até ver folhas bonitas ainda, mas a raiz está comprometida e mais cedo ou mais tarde tudo vai morrer. A consequência disso é narrada no livro do profeta Isaías, onde ele diz o que eu vou ler agora, capítulo 59, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados de vocês que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então, o pecado separa o ser humano de Deus. É por isso que mais tarde Jesus diria em João 3:18, quem nele crê, se referindo a ele mesmo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Jesus já deixou claro que há uma condenação para quem está na condição de pecado, e isso requer uma solução que não é humana, mas está delineado que quem não crer naquele meio pelo qual Deus planejou que eu e você pudéssemos ser livres dessa condenação, se não nos atinarmos a essa provisão, essa providência de Deus, o resultado vai ser a condenação. Então, esse é o estado natural do ser humano. E aqui está o ponto principal. O homem não consegue salvar-se a si mesmo. Mas Deus não abandonou o homem. No mesmo momento da queda, Deus fez uma promessa. E nós entramos assim no terceiro movimento. É a promessa, quando Deus anunciou um Redentor. Isso lá em Gênesis, no livro de Gênesis. É o que é chamado também de proto-evangelho. É um protótipo do evangelho
como nós encontramos nas páginas do Novo Testamento, ou até no Velho Testamento, através do profeta Isaías, quando falou acerca de Jesus. Mas o verso 3,15 diz assim: porém, inimizade entre você, Deus está falando ao diabo, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nós temos aqui, nesse único verso, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, a descrição de uma solução. A redenção através de um descendente da mulher. Então, Deus promete aqui um descendente da mulher, mostra que haverá desde então um conflito entre Satanás e o ser humano, e este haveria de o texto diz, porém, eu não quero entrar em detalhes aqui nesse texto, embora coça, né, para a gente falar, mas entre você e a mulher, entre a serpente e a mulher, que é uma representante da raça humana, entre a sua descendência, a descendência do diabo, e o descendente dela. Aqui é uma luta dos seres malignos contra Jesus, que é o descendente dela, a qual se refere a um só. Este descendente lhe ferirá a cabeça, é uma ferida mortal, e este lhe ferirá o calcanhar. Como é que Satanás feriria o calcanhar de Jesus? Porque ele receberia sobre ele o nosso pecado, mas Jesus, com seu sacrifício, esmagaria a cabeça da serpente, que é uma figura do diabo. Então, é como se a humanidade estivesse em um prédio em chamas e Deus dissesse: eu vou enviar alguém para tirar vocês daí. É isso que nós podemos encontrar em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E essa promessa começou a se desenvolver nas Escrituras. Então, Deus chamou Abraão e disse que ele saísse da terra dele e fosse para uma terra que ele haveria de lhe mostrar. Isso em Gênesis capítulo 12. E no verso 3, o Senhor diz para Abraão: em você serão benditas todas as famílias da terra. Através de Abraão, Jesus haveria de nascer neste mundo. Abraão seria o ancestral de um povo que seria formado, e de Abraão, da semente de Abraão, Jesus. Eu não gosto de usar a semente de Abraão, porque na realidade a semente foi de Deus, né? Mas o útero foi de uma pessoa que foi descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. Em 2 Samuel é dito: quanto a você, falando com Davi, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Uma leitura superficial pode parecer que Deus estava fazendo uma promessa para o reino político de Davi, e para que esse reino ia ser perpetuado. Seria sim perpetuado, mas na pessoa de Jesus. Quando Jesus entrou
de forma triunfal em Jerusalém, o que é que eles clamavam? Hosana, Hosana a quem? Ao filho de Davi. Muitos esperavam que Jesus viesse estabelecer um reino semelhante ao de Davi, libertasse o povo do Império Romano. Mas Deus tinha outros planos. Quanto a você e a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Ele nasceu na casa e na família de Davi, homem. Foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher que havia se casado com um homem da cidade de Belém, naturais de lá, embora Jesus tenha vivido a maior parte do tempo em Nazaré, na Galiléia. Bom, a promessa então estava em curso, mas ainda não tinha chegado. Então houve um preparo para tudo que tinha que acontecer. Nós entramos então num quarto movimento, a preparação, aquilo que podemos chamar de sombras, porque é esse o termo usado no livro de Hebreus para o que aconteceu. Deus forma um povo a partir de Abraão, e Deus deu a esse povo 3 coisas principais. A primeira, a lei, através de Moisés. E nós ficamos sabendo em Romanos 3:20 que pela lei vem o pleno conhecimento da verdade, do pecado, perdão. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse entendimento só é dado a quem conhece a Jesus. Porque Paulo, como judeu, ele se esforçou o tempo todo para cumprir a lei. E do ponto de vista formal e religioso, ele foi irrepreensível. Mas quando ele conheceu Jesus e teve um encontro com ele, ele se classificou como o maior dos pecadores. Miserável homem que sou, ele chegou a dizer. Então a lei traz, o propósito dela foi manter um povo separado por Deus, para que esse povo pudesse preservar o ensino e as promessas que estão nas Escrituras do Velho Testamento até que Jesus viesse. E a lei funcionou como um aio, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas, até que viesse o herdeiro que é Jesus Cristo. Pois bem, a lei não salva. Ela revela que somos incapazes de cumpri-la. Todos nós temos que ter essa experiência. Você tenta viver a vida cristã e você luta muitas vezes com as suas forças, você se converteu, mas quer fazer tudo certinho e se dá mal, porque você sabe no final que você não consegue. Aí você vai buscar a ajuda de Deus e vai buscar no Espírito de Deus o poder para viver a palavra de Deus, para viver a vida que Cristo viveu aqui, porque Ele é o modelo para nós. Então, Deus deu a este povo 3 coisas principais. A primeira, a lei, a segunda eram os sacrifícios. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão de pecados. Animais eram mortos no lugar do pecador. Todos que fizeram o discipulado sabem disso pormenorizadamente. Animais, então, eram sacrificados no lugar do pecador. O pecador trazia um animal
puro diante de Deus, puro assim, é um cordeiro que não tinha que ter nenhum defeito, e esse animal era examinado, e se nele não fosse encontrado nenhum defeito, ele serviria para morrer no lugar do pecador. Era um tipo, uma sombra do futuro sacrifício de Jesus. Por isso que a preparação veio através de sombras daquilo que seria a realidade no Novo Testamento com a vinda de Cristo. Então, animais eram sacrificados. Mas o livro de Hebreus também diz, no capítulo 10, verso 4, que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. E quando diz isso, está dizendo que não pode tirar o pecado de uma forma definitiva, porque cada animal que era sacrificado para a cobertura de um pecado que a pessoa tinha cometido recentemente. Mas no dia seguinte ela pecava outra vez, então tinha que ter outro sacrifício de animal. Por isso que o texto diz: é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados, porque eles não resolviam o problema definitivamente. Foi uma sombra, foi um paliativo até que o Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, viesse. Então, nós temos alguns tipos de figura que nós encontramos no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e todas essas figuras apontam para Cristo. O Cordeiro Pascal. Você se lembra que quando Jesus instituiu a ceia, ele instituiu num dia da celebração da Páscoa, e ele disse que desejava ansiosamente que aquele dia, antes que ela se cumprisse. E ela se cumpriria naquele mesmo dia na pessoa dele. E então a Páscoa sempre foi uma sombra do futuro sacrifício de Jesus. Todos os sacrifícios foram sempre uma figura do único sacrifício que resolveria definitivamente o problema do pecado. Os sacerdotes eram também uma outra figura, eles eram representantes do homem diante de Deus, e eles eram como um intermediário. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque Jesus teve que vir na forma humana, ele que era pré-existente, ele que sempre existiu, veio na forma humana, deixou a glória dele, veio como homem, para que como homem ele pudesse ser o sacrifício perfeito. Então, isso ilustra os vários tipos que são sombra do que era verdadeiro, e verdadeiro não, do que era a realidade. Apontavam para Cristo. É como uma sombra na parede, você vê a forma, você não vê ali a realidade. O Antigo Testamento é a sombra, o Novo Testamento, Cristo é a realização é a realidade daquilo que o Novo Testamento mostrava como se fosse, o Velho Testamento apontava como uma sombra quando nós chegamos no Novo Testamento e conhecemos a Cristo. Então chegou o momento em que tudo mudou. É o quinto movimento, a redenção, onde Cristo é o centro. O texto diz em João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne. Assim é que o apóstolo João descreve
a vinda de Jesus ao mundo. É o que descreve de forma mais curta, ao contrário do que nós encontramos em Mateus, encontramos em Marcos também, é bem curto na descrição, já entra direto. Mas nós temos descrição pormenorizada em Mateus, em Lucas, sim. E João descreve dessa forma. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Filho de Deus em carne e osso, então, entrou na história da redenção. Jesus Cristo era e é a vida perfeita. Hebreus 4,15 diz assim: porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas sem pecado. Então, ele foi perfeito. Jesus não cometeu um deslize sequer. Ele diz: quem me convence do pecado? Não havia quem pudesse apontar nele um pecado. Apontaram muitas coisas que não foram verdadeiras e para o crucificarem, mas a Bíblia diz claramente que nele não houve pecado. Ele mesmo disse: vem aí o príncipe deste mundo, e eu não tenho nada com ele. Ele não tem nada de mim. Eu nunca dei espaço para ele, cedendo às suas sugestões, como aconteceu com o primeiro casal e como acontece conosco quando nós vamos na conversa do diabo. Jesus viveu a vida que nós não conseguimos viver. Jesus viveu a vida como Deus tinha planejado no início e que nós não conseguimos viver desde a introdução do pecado no mundo. Jesus veio para dar a sua vida por nós. Isaías 53, 4 e 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, porque perfeito era o único que podia receber sobre ele a nossa iniquidade. Na cruz, o nosso pecado foi colocado sobre Jesus. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus. E a justiça de Deus foi satisfeita em Jesus. O pecado requer punição. E Jesus se ofereceu para que a justiça de Deus fosse feita nele. E o Pai o entregou para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Imagine se diante de um tribunal, não vamos entrar em muitos detalhes, essa história eu conto sempre quando vou preparar alguém para o batismo, mas imagine que você foi diante de um tribunal, que não é aqui no país, e você foi julgado e foi condenado à morte. A sentença que você recebeu é de morte. Mas alguém entra e diz: eu pago no seu lugar.
E o juiz aceita esse oferecimento. Eu não sei de ninguém onde existe isso, a não ser na relação nossa com Deus. Deus é esse juiz que, se julgar o mundo com cada um de nós com justiça, vamos todos para o inferno. Mas existe uma justiça que Deus oferece. É quando nós recebemos no coração, pela fé, o seu Filho Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E quando fazemos, a justiça é feita. O pecado foi punido em Jesus, então nós ficamos isentos de culpa. Não porque sejamos perfeitos, mas porque o perfeito morreu por nós. Essa é a justiça de Deus. E não tem outra. Senão a justiça de Deus, se você apelar para os seus méritos, você vai para o inferno. Vai torrar lá no inferno. Mas Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo escreve: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados e que foi sepultado. Nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição de Jesus é evidência de que o Pai aceitou o sacrifício de seu Filho como propiciação pelos pecados daquele que crê em Jesus. Então, o Pai o ressuscitou dentre os mortos. É a evidência de que o sacrifício perfeito de Jesus foi aceito. A justiça de Deus foi feita. E não há outro meio de qualquer pessoa vir a ser aceita diante de Deus, senão pela justiça que Deus planejou. Não é o que você acha, é o que Deus diz na sua palavra. Mas a história não termina aí, vem a aplicação pessoal. A redenção chegou até nós. A obra de Cristo precisa ser aplicada. Então é necessário que o homem, o ser humano, nasça de novo. Jesus respondeu a uma inquirição de Nicodemos: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E então nós temos que nascer de novo, como nascemos de novo, crendo em Jesus, recebendo pela fé em nossos corações. Então nós voltamos a ter um relacionamento com Deus, como Deus tinha planejado desde o início. A justificação é necessária. Romanos 5,1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez declarados justos com base na obra que Jesus realizou, nós podemos ter paz com Deus. Nós que éramos inimigos por causa do pecado. Então, por isso que 2 Coríntios 5,17 dizia assim: se alguém está em Cristo é nova criação ou nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A pessoa que crê em Jesus e o recebe de fato em seu coração, sua vida é mudada. Então não basta conhecer a história da redenção, é necessário que nós, entendendo o propósito de Deus, nós acolhamos o meio, o modo pelo qual podemos ser aceitos por Deus. Tudo planejado desde o Gênesis veio a se cumprir nas páginas, como descrito nas páginas do Novo Testamento. Então não basta conhecer a história, é necessário que você venha fazer parte da história.
Mas há um último movimento, é o sétimo movimento, a consumação, o final glorioso. Apocalipse 21, 5, para resumir, diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, o que acontecerá? Cristo vai voltar. Haverá um juízo. Se você ler as páginas de Apocalipse, capítulo 20, acho que é 20? Acho que é 20, também não tenho certeza não. Onde tem o juízo de Deus. E lá fala que cada um será julgado de acordo com as suas obras. E se nós formos julgados de acordo com as nossas obras, é todo mundo para o inferno. Mas existe uma exceção, aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, o resultado é o lago de fogo, que arde por toda a eternidade. E Jesus diz que nós deveríamos nos alegrar, não porque os demônios nos submetem, mas porque o nosso nome está inscrito no livro da vida, no céu. Ele fala nos céus. Então, Cristo vai voltar, haverá o julgamento dos que não creem e haverá restauração. Aquilo que a gente vê e no mundo que vivemos, caracterizado por um mundo de pecado, então vai haver uma restauração total. A Bíblia começa dizendo e falando de um jardim, onde tudo era perfeito, tudo era bonito, e termina falando de uma cidade perfeita, que é descrita de uma forma perfeita, que eu entendo com os meus botões, que é a descrição da Nova Jerusalém. Nós temos duas cidades lá, a Babilônia, no livro de Apocalipse, e a Nova Jerusalém. A Babilônia é esse mundo com o seu sistema, que está condenado de antemão. E a Nova Jerusalém é a cidade que representa o povo de Deus, a igreja de Deus, e que é descrita também como a noiva do Cordeiro. Então, a Bíblia começa com o jardim e termina com uma cidade perfeita. Deus, então, restaurando tudo. Então, concluindo, a história da redenção é Deus criando, o ser humano caindo, Deus prometendo uma solução, Deus preparando todas as coisas ao longo da história, Cristo redimindo e Deus restaurando todas as coisas. Tudo gira em torno de Jesus. Eu gosto muito do texto de Efésios 1, 9 e 10, que diz que Ele, Deus, nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, isto é, em Cristo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Jesus é o centro de tudo, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Então, agora vem a parte mais séria. Onde você está nessa história? Você está ainda na queda ou você está na redenção? Para você que ainda não está na redenção, é necessário que você se arrependa dos seus pecados, creia em Cristo como único meio através do qual você pode ser salvo
e que você entregue sua vida nas mãos de Deus para que Ele assuma o controle e lhe dê tudo que Ele tem querido. É uma escolha. Eu poderia falar muito aqui ainda sobre o porquê de Deus permitir o pecado no mundo, mas eu entendo que Deus podia falar dos anjos, mas eu vou falar só um pouquinho sobre o porquê do pecado. Deus permitiu que o homem experimentasse o pecado. E ele disse: é isso que você quer? Tem um jeito para sair daí. Eu providenciei esse jeito. Eu enviei o meu filho. Ele morreu por você. E o único meio de você ser aceito por mim é se você aceitar o meu filho. E crer que ele é a minha justiça. Eu amo você como você é. E só quero que você reconheça que você não pode salvar-se a si mesmo. Por isso eu providenciei um Redentor, providenciei um Salvador, que foi à cruz no seu lugar, sofreu a sua condenação para que você pudesse ser meu. Meu para todo sempre. Você já viveu tudo que o pecado pode lhe oferecer. Se você quer continuar, continue. Mas eu tenho um caminho diferente para você. Arrependa-se, creia no meu filho. Dê o controle da sua vida para mim. E você vai ver o que eu vou fazer. Vou tirar você do estado no qual você encontra. Eu vou libertá-lo pelo conhecimento da minha palavra. E você nunca mais será o mesmo. A maior tragédia não é não conhecer essa história. A maior tragédia é não fazer parte dela. Olha, eu não sei se há entre nós alguém que entrou aqui que ainda não fez essa decisão. Os irmãos sabem que eu não tenho o costume de fazer esse apelo aqui, porque, mas se houver entre nós alguém que pode ter um vislumbre do plano e propósito de Deus e quer render-se a Ele, eu vou pedir que você levante a sua mão onde você está, de modo que eu possa ver. Eu vou orar por você. Se houver alguém aqui que ainda não tem feito essa decisão consciente do que representa tudo que nós colocamos aqui. Amém. Parece que não há ninguém que vai ficar fora da história da redenção. Convido você a fechar os seus olhos. E queria que você pensasse no seguinte: o que você vai fazer da sua vida, você que já confessou Jesus como Salvador e Senhor? Como você tem vivido? Você tem vivido à luz do plano e do propósito de Deus para a sua vida? Ou você tem vivido uma vida medíocre, vazia, mesmo tendo esse recurso imensurável, que é essa vida que Jesus veio dar para você e para mim? Estamos vivendo à altura desse chamado, à altura desse propósito eterno de Deus, que se consumou na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo,
e se consumará ainda finalmente quando ele voltar. O que você tem vivido e como você tem vivido realmente recomenda Jesus? Sua vida é uma carta aberta para Jesus? Pense nisso. E se houver algo a mudar, mude, enquanto você tem tempo.